Olá, pais dos amiguinhos do meu canal do YouTube. Olá, pais e mães que também são amiguinhos do meu canal do YouTube. Bom, agora que você já conseguiu tirar o seu adolescente maníaco da frente do computador, pode finalmente ver um dos meus vídeos e entender mais ou menos quem é aquele cabeludo cheio de tatuagens que fica falando um monte de coisa na internet e que volta e meia você pega o seu filho assistindo, certo? E se você é um adolescente que acompanha o meu canal do YouTube, chama a mamãe e o papai para dar uma olhada nesse vídeo ou quando puder mostra para eles, beleza? Eu resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto, os pais, justamente porque eu percebi que muitos dos espectadores do meu canal são bem jovens, adolescentes e até algumas crianças. Nesse caso, me perdoem pelos palavrões, beleza? E conversando com alguns deles, desses espectadores mirins, sim, eu converso com as pessoas que acessam o meu canal. Diferente da maioria dos videologgers de nariz empinado e ego inflado, eu tento não ignorar as pessoas na medida do possível, certo? E eu percebi que muitos mostram os meus vídeos para os seus pais. E o mais foda é perceber também que a maioria desses pais são pouca coisa mais velhos do que eu. Tô virado um tiozinho mesmo. Mas no fim das contas eu fico bem mais tranquilizado de perceber que alguns pais têm acompanhado o que os seus filhos veem na internet. E eu fico mais aliviado ainda quando me falam que os pais costumam gostar dos meus vídeos, que costumam achar legal o que eu falo, e não acham meus vídeos tão indecentes e tão terríveis quanto eu julgo. Tá, aquele vídeo no qual eu apareço pelado e um monte de palavrão no qual eu falo não conta. Mas como esse vídeo é mais direcionado a vocês pais e não tanto a gurizada, eu vou tentar ser um pouco mais ameno. Ameno é o caralho. Porra, vocês já ouviram muito mais besteira do que seus filhos, na boa. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer aos pais que acessam o meu canal e me mandam e-mails, às vezes com palavras simpáticas, às vezes agradecendo por alguma coisa ou outra, incentivando, né? E que curtem as bobeiras que eu falo por aqui. Acreditem, eu não quero dar mau exemplo pra nenhuma criança, nenhum adolescente. Por mais que eu saiba que a minha conduta, o meu linguajar e o modo como eu me expresso não seja o melhor exemplo assim. E eu agradeço também aos poucos, graças a Deus que são poucos, pais que me mandam, tipo, mensagens não muito agradáveis, comentários reprovatórios e xingamentos de baixo calão. Parabéns, papai e mamãe. Pois graças a vocês eu acabo tendo um bom feedback de onde eu posso estar exagerando muitas vezes nas coisas que eu falo. Apesar que tem alguns que deviam ter vergonha de escrever as coisas que escrevem pra mim, numa boa. É com essa boca suja que você beija teu filho antes de dar boa noite? E é com esse tipo de atitude que você quer servir de exemplo? Parem e pensem, mamães e papais revoltados. Muitas vezes vocês soam mais imaturos e mais despreparados do que os seus filhos de 14 anos. Por favor. Mas voltando ao assunto, eu queria apenas lhes pedir algo em nome dos seus filhos. Na real, isso vem me incomodando bastante já há algum tempo. Porque a maioria deles me faz perguntas no Formspring, conversa comigo pelo MSN, ou às vezes pelo Facebook, troca ideia comigo pelo Orkut. E eu sinto neles uma enorme falta da presença de vocês pais. Eu sinto nas conversas que eu tenho muitas vezes uma enorme falta de visão e de proximidade dos pais com essa gurizada, como se os pais fossem apenas um acessório na vida deles, e na maioria das vezes castradores e que não se abrem muito ao diálogo. E se você que é pai ou mãe, tá me vendo agora, por favor, converse um pouco mais com os teus filhos, abra um pouco mais o diálogo com eles. Ouça o que eles têm a dizer e não os desaprove sem antes ouvir o que eles têm para te falar. Tem tantos deles precisando de vocês que vocês ficariam surpresos. Tantos que gostariam sinceramente de conseguir conversar com vocês, falar pra vocês o que eles estão pensando e o que eles estão sentindo e vocês não estão nem aí. Ele quer poder te dizer por que é afim de colocar um piercing algum dia. Ele quer poder te falar por que ele curte tatuagens e quer fazer uma um dia. Ele quer falar pra você por que ele escuta o tipo de som que escuta e tem os amigos que tem. Ele realmente quer compartilhar com você uma série de coisas da vida dele, só que muitas vezes ele não consegue porque você não deixa, porque você não o respeita. Se você não conversa com os seus filhos, como é que você espera conhecer ele bem e criar um vínculo de amizade e de confiança tão grande a ponto de você não precisar perguntar nada pra ele, porque ele vai se sentir tão amigo seu que ele vai te falar sem que você precise perguntar. Eu tive essa sorte com os meus pais. Porra, tinha uma etiqueta na minha camiseta, foi mal. Eu não tô dizendo pra você virar um bunda mole permissivo que deixa o teu filho fazer o que ele quer sem impor nenhum tipo de limite. Não é essa a questão. Mas conhecer os teus filhos de perto é bem menos complicado do que parece. Esses dias eu fiquei chocado quando eu tava conversando com um guri de 13 anos no MSN. E ele veio me falar que a mãe dele não o conhece e não faz a menor questão de conhecer, aparentemente. Porque ela, na verdade, só o questiona, só o oprime o tempo todo. E eu acho que é normal a gente se sentir um pouco pressionado e oprimido pelos pais em alguns momentos, mas nesse caso específico eu fiquei muito de cara. Ela queria, sim, ouvir aquilo que a agrada e não aquilo que ela precisa ouvir. E foi muito triste quando esse menino chegou pra mim e falou: pô, cara, esses dias eu venho sofrendo muito abuso na escola e tal, tem uma molecada batendo em mim. E faz algum tempo tentaram abusar de mim sexualmente no colégio. E eu fui lá e contei pra minha mãe, a minha mãe riu, olhou pra minha cara e falou: isso só acontece porque você é um cabeludo que curte metal e fica dando moral pra esse pessoal, vai cortar esse cabelo e arrumar a tua vida, quem sabe você melhora. E ele chegou e falou pra mim assim: pô, velho, se nem a minha mãe se preocupa ou me defende, o que eu posso esperar do resto do mundo?
Eu realmente tive pena, cara. Pena mesmo. E essa é apenas uma das histórias da qual eu tomo conhecimento pelo MSN, ou por e-mail, ou por mensagem pessoal. Existem várias outras, tão bizarras quanto essa. Assim como essas situações onde os pais enchem os filhos de videogame, computador, internet de banda larga e smartphone, achando que vão estar protegendo eles de alguma coisa, mantendo eles trancados dentro de casa. É como se eles estivessem apenas pagando aos filhos com presentes para não precisar se preocupar com eles, porque afinal de contas eles não têm tempo para os próprios filhos, né? Mas nós também temos os pais superprotetores, paranoicos, que tornam a vida do filho um verdadeiro inferno, tentando obrigá-los a ser aquilo que eles julgam certo e bom. Eu sei que todo pai se preocupa com os filhos e quer o melhor para eles, mas eu acho que você precisa aprender também a respeitar os seus filhos, eles são pessoas como você. Tem alguns que ficam tão cegos, mas tão cegos que eles não enxergam os próprios filhos se transformando em monstrinhos por serem tão oprimidos e tão castrados o tempo todo e que cedo ou tarde vão acabar explodindo de tanta pressão. E quando isso acontecer, esses pais negligentes vão botar a culpa na TV, na internet, no videogame, nas más influências como eu que estão falando aqui na internet, e não vão ter um pingo de discernimento para perceber que quem tá cagando no pau são eles, entendeu? E não os filhos. E não a internet. E não as pessoas que estão em volta dele. Seu filho é uma responsabilidade sua, cara. Assuma isso. Entre tantas outras coisas que eu não caberiam aqui nesse vídeo porque meu espaço é restrito. Eu não tenho tanto tempo para ficar falando a respeito de tudo. E aí você vai dizer assim: pô, Eric, como é que você me fala esse monte de coisa? Você não sabe nada sobre ser pai. Você não é pai, você não tem filhos. Fato. Eu não tenho filhos, eu até me frustro um pouco com isso, porque eu realmente gosto de criança pra caramba. Eu só não sei ficar tratando criança que nem criança, entendeu? Tipo, sei lá, eles são pessoas como eu. Eu não vou ficar, tipo... Sei lá, cara, eu converso com as crianças como eu converso com qualquer amigo meu. Respeitando alguns limites, é claro. Só que no mundo de merda que a gente vive, cada vez eu considero menos a possibilidade de ter filho, por mais que eu tenha vontade. Mas eu juro que se acontecer um dia e eu ainda estiver postando vídeos na internet, eu faço um vídeo sobre a aventura de ser pai. Prometo. Eu não tenho filhos, mas eu sou filho. E eu tiro do modo como os meus pais me criaram o conhecimento sobre o ato de ser pai ou mãe de alguém. Por mais que eu não seja de fato. Eu sou filho único, mas eu nunca fui tratado como um. O meu pai e a minha mãe sempre tiveram uma preocupação muito grande com esse lance de filho único. Eles pensavam assim, porra, eu não quero que o meu filho, só por ser único, se transforme num babaca mimado que tem tudo na mão. Portanto, eles sempre foram rigorosos comigo numa série de coisas. Principalmente no que diz respeito a estudo, educação e trabalho. São as coisas assim que eles mais cobraram de minha vida toda e que mais me ensinaram. Eu nunca tive nada de mão beijada e eu agradeço muito aos meus pais por terem sido mais severos e por não terem facilitado as coisas pra mim ao longo da vida. Eu sempre tive diálogo com eles, sempre pude contar absolutamente tudo a eles, porque antes de serem meus pais, eles são meus amigos, sempre foram. Eles sabem tudo da minha vida, desde as minhas cagadas idiotas da infância até as grandes besteiras que eu fiz agora, já na idade adulta. E é com eles que eu saio pra tomar mais cerveja de vez em quando, é com eles que eu vou numa churrascaria me entupir de porcariada, é com eles que eu fico papeando até tarde quando eu vou visitar, e é com eles que eu me sento na sala de casa pra fumar um cigarrinho e ficar rindo de alguma besteira. E foram eles que me apoiaram incondicionalmente e sem me julgar sempre que eu precisei. Nesse sentido eu admito que tenho muita sorte. Mas você, adolescente revoltado, que pensa que não tem tanta sorte quanto eu, você muitas vezes tem pais que também querem se aproximar. O problema é que a tua birra e o teu ego gigantesco não deixam que eles cheguem perto, porque você parece um ouriço. Faça também a tua parte e ouça o que eles têm pra dizer sem ficar fazendo manha, sem ficar fazendo birra e sem ficar achando que eles só querem mandar em você o tempo todo. Isso é um pensamento besta e completamente imaturo da tua parte. Um dia você vai perceber que muitas das mágoas que você tem hoje dos teus pais e que te parecem tão importantes, na verdade são um monte de besteiras, um monte de bobeiras, entendeu? Que não fazem o menor sentido e que são desse tamanho diante de tudo que eles ainda talvez tenham para te oferecer. Hoje em dia, a família parece que vem perdendo cada vez mais valor. E a própria estrutura familiar mudou muito. Antigamente, a família era composta de pai, mãe e filhos. Hoje em dia, ela pode ser composta tipo de avô, avó, filha e o neto. Ou avô, avó, filho e neto. Ou avós que cuidam do neto que os filhos deixaram para trás. Ou pai solteiro, ou mãe solteira. Mas não faz a menor diferença, entendeu? Em termos de família, não importa qual é o formato dela, mas sim a união, o respeito mútuo e o cuidado que um tem com o outro. Acho que é isso que importa. E eu teria muito mais a falar sobre o assunto nesse vídeo, mas o meu espaço de tempo é bem restrito aqui, como eu já disse antes. Então eu deixo pra vocês essa reflexão sobre o assunto, conversem nos comentários, troquem as suas experiências, se ajudem um pouco conversando, ao invés de ficar trolando, porque eu tenho certeza que isso vai acrescentar muito mais a vocês. E você, pai e mãe, que fica revoltado com os meus vídeos, faz o seguinte, então, desliga o computador e vai lá pra frente da sua TV. Aí depois você volta e me responde de onde que vem mais merda, acefalia e maus exemplos. Essa TV deve estar bem no meio da tua sala, de fácil acesso pra você e pros teus filhos. E tá lá ligada, só esperando para que teu filho sente na frente dela e se torne mais um fantoche manipulado por tudo que aparece na mídia e que não sabe pensar com o próprio cérebro.
Então é isso daí, obrigado galera. Gostou? Dá aquele joinha maroto, se inscreve no meu canal, me adiciona como amigo nas redes sociais, apareça para bater um papo e valeu por ter assistido. Não curtiu? Tudo bem, eu agradeço a sua paciência por ter visto meu vídeo até aqui e aprecio muito o seu respeito e a sua consideração se resolver se expressar aqui embaixo. E é troll? Então vai fazer um filho, cara, que daí você vai ver o que é trollagem de verdade, quando você tiver que pagar pela escola, comida, médico, fralda, transporte, material escolar, dispor de tempo pra cuidar, trocar fralda, fazer mamadeira.